Irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E deixa a Bíblia aberta, nós não vamos ler agora, vamos ler mais tarde. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela reunião do teu povo que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Deus, que o Senhor possa ministrar em cada coração e que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor tem para nós um caminho sobremodo excelente, ou um caminho mais excelente. Que a tua graça, o teu cuidado, o teu amor estejam sobre nós, em nome de Jesus. Antes de ler o texto, queria fazer uma breve introdução a essa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós entendemos que a igreja de Corinto, quando a gente começa a ler, era uma igreja que tinha uma certa imaturidade, onde havia divisões, onde havia discussões, onde alguns se achavam mais espirituais do que os outros, onde a medida de espiritualidade era uma medida carnal. Então, a gente vai lendo ali a carta, a gente vê Paulo falando assim, olha, existe o homem carnal, existe o homem espiritual, existe o homem natural. Ele fala as distinções de cada um, as diferenças. O homem natural é aquele que não conhece a Deus. O homem carnal é aquele que conhece a Deus, mas age como se não conhecesse, não tem temor. Ele diz que é crente, mas tem uma vida completamente diferenciada de uma vida espiritual. E o homem espiritual é aquele que tem caminhado com uma certa maturidade cristã, andando de uma forma bíblica. Bem resumido. Então, Paulo ele vai ensinando estas coisas. Paulo vai falando, então, embora seja tudo isso, nós entendemos também, você não precisa abrir, lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. É uma igreja que, apesar da sua imaturidade, de todos os problemas que ela tinha, era uma igreja que expressava na sua vida prática, nos seus cultos, nas suas reuniões, todos os dons do Espírito. Ou seja, os dons de curar, profecia, discernimento de Espírito, todos os dons eram expressados ali na convivência daquela igreja. Mas era uma igreja que tinha uma grande imaturidade. Então nós vemos aqui Paulo também escrevendo algumas coisas para corrigir e ensinar a igreja. Então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 1, ele fala, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Então, na nova linguagem, na nova versão transformadora, diz assim, quanto às perguntas que vocês me fizeram. Então, eu entendo também que esta carta é uma carta onde Paulo ele está respondendo uma carta que os irmãos enviaram para ele. Então, imagina a igreja passando por diversas lutas, dificuldades, questionamentos. Eles fazem uma carta com várias perguntas e enviam para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou a igreja lá. Ele que pregou lá em Corinto. Então, eles mandam várias perguntas para entender como agir ou como proceder corretamente em todas as situações que estavam acontecendo na igreja. Então, Paulo ele vem respondendo essas perguntas, ele vem tratando de assuntos onde o Senhor colocou no coração de Paulo como a igreja deveria proceder. Então, embora tenha muitas verdades espirituais, não é um tratado teológico a carta aos Coríntios. A verdade é que essa carta é uma carta que tem uma visão muito prática de como a igreja deveria agir, embora também tenham verdades espirituais, teológicas muito fortes nesta carta. Amém? Então, com este plano aí geral, que a gente deu uma olhada na carta, é uma carta que Paulo está respondendo perguntas da igreja, tratando de diversos assuntos práticos, e ele chega então lá no capítulo 12, e ele fala no capítulo 12, versículo 31. Agora nós vamos ler. Não sei se já podem colocar aí no telão. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Porque o capítulo 12 de 1 Coríntios é o capítulo que mais fala na Bíblia sobre os dons do Espírito.
Paulo começa lá o primeiro versículo de Coríntios 12, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam sobre os dons. Então ele começa a tratar e ensinar sobre os dons. Inclusive, a nossa igreja tem um curso, que é um curso à distância, está gravado na internet, você pode ver a hora que você quiser, a ação do Espírito Santo, onde eu dou aula sobre os dons do Espírito. Quem fez esse curso? Deixa eu ver. Alguns irmãos fizeram. Irmão, você está perdendo, porque eu tenho certeza que todos nós temos dúvidas sobre este assunto. E ali nós tratamos de uma forma bem simples, bem didática, sobre todo tipo de dúvida, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, Paulo ele começa a falar sobre os dons, fala sobre várias situações, fala sobre o corpo, sobre a unidade do corpo de Cristo, e lá no último versículo ele fala, capítulo 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí continua falando, 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do amor. Todo mundo, todo crente chama o capítulo do amor. E nós pegamos este capítulo e estudamos nos nossos relacionamentos conjugais. Tratamos sobre o amor, que o amor ele não se arde de ciúmes, ele não se irrita, ele não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do outro. Nós falamos, mas se nós olharmos para o contexto deste capítulo e desse assunto, o contexto está no capítulo 12, Paulo fala sobre os dons, no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre a ordem no culto, ele traz ali a questão sobre a oração em línguas, o que é, como deve ser feita, e ele também fala sobre a ordem no culto. Olha, quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem a doutrina, o outro tem a profecia. Se tiver alguém que ora em línguas com interpretação, um ora em línguas, o outro interpreta, e assim ele fala sobre a ordem no culto. E entre esses dois capítulos está o capítulo do amor, o capítulo 13. Na verdade, Paulo está falando do amor que deve ser uma prática, um caminho na nossa vida de igreja, na nossa vida ministerial, naquilo que eu busco viver como cristão, no meu procedimento na igreja, nos meus dons, naquilo que Deus coloca sobre mim. Então, na verdade, Paulo começa a dizer que este amor é um caminho mais excelente. Por que ele fala isso? Porque, embora os irmãos lá da cidade de Corinto estivessem convertidos e expressando todos os dons, eles estavam ali entre eles, se reunindo de uma forma totalmente errada. Eles se reuniam na ceia, uns comiam antes dos outros, alguns se embriagavam na ceia do Senhor. Então, havia uma confusão, e eles achavam que, quando eles se reuniam, aqueles que falavam em línguas, começavam a falar em línguas porque eles queriam aparecer. Achavam que era melhor que o outro que não falava. Então, Paulo ele começa a trazer o quê? Uma direção para que a igreja não se ensoberbeça, para que aqueles não se ensoberbeçam, não se orgulhem, não se achem melhores do que os outros. Então, criava todo tipo de partidarismo. O apóstolo Paulo ele fala assim, irmãos, Cristo não está dividido. Toda a honra e toda a glória seja só para o Senhor Jesus. E ele começa, então, a trabalhar, irmãos, um caminho excelente para nós andarmos. E o caminho é o caminho do amor. O amor é o caminho mais excelente. Quando nós estamos lendo aqui, percebemos que a Bíblia nos ensina a buscar com zelo ou com dedicação os dons do Espírito. Eu entendo, irmãos, que os dons não vão fluir simplesmente na minha vida se Deus quiser. Porque, olha, Deus quer usar a vida do pastor Paulo. Então, Deus ele vai fazer com que os dons fluam livremente na vida do pastor Paulo, embora o pastor Paulo não queira ser usado. Não é assim que vai funcionar. A Bíblia nos ensina a buscar os dons,
para que a igreja seja edificada através das nossas vidas. A Bíblia ensina a igreja, os crentes em Cristo Jesus, a buscarem com zelo, com dedicação, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Amém? Essa busca zelosa, dedicada, ela passa por oração, jejum, estudo da palavra, ela passa por buscar o conhecimento do caráter de Deus. Eu achei tremendo, domingo passado eu não estava, mas ouvi depois a palavra do pastor Paulo, quando ele fala que nós conhecemos, eu conheço a Adriana, eu sei o tipo de comida que ela gosta, eu sei o tipo de comida que ela não gosta, eu sei o que ela fala, eu sei o comportamento dela. Então, se de repente você chegar aqui e falar para mim alguma coisa, falar assim, olha, a Adriana falou isso, eu vou saber se é verdade ou não, porque eu a conheço, eu conheço o caráter da minha esposa, e eu sei o que ela é capaz de fazer ou não. Isso aqui tem a cara da Adriana, isso aqui não tem a cara da Adriana, isso aqui tem a cara, não sei, né, do Rodrigo, isso aqui não tem. Nós recebemos um casal em casa da igreja, lá da minha filha, da Fernanda, lá em São Paulo, ela congrega em Santo André, e recebemos um casal em casa, e a gente conversando, e a Fernanda tem um jeito peculiar de ser, né, irmãos? A Fernanda é assim, bem profeta, ela é bem séria na palavra. Então, um dia nós estamos conversando, e ele viu a Adriana pregando, de repente ele falou lá na nossa mesa, já sei de onde a Fernanda saiu, da nave mãe, chamou a Adriana de nave mãe. Tem o mesmo jeito, é a mesma pegada, ou seja, são coisas que são inerentes às pessoas. Então precisamos conhecer o caráter de Deus. Como é que Deus fala? Como é que Deus faz? Por exemplo, se Deus me der uma revelação sobre a vida de alguém que está no pecado, eu talvez não vá expor aqui diante de todo mundo, porque se Deus falou comigo no momento aqui do meu coração, não é para eu expor todo mundo, chamar o irmão e expor, não, eu vou falar com ele depois, no particular. Porque Deus agiria dessa forma. Nosso Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso, um Deus amoroso. Então, conhecer o caráter de Deus, conhecer o que Deus tem. Mas nós entendemos também que, embora a Bíblia nos exorte a buscar com zelo, com dedicação os dons, ela mostra que o amor é um caminho. O amor é um caminho. Então, se eu quero chegar ali na porta, eu tenho um caminho para fazer. O amor, o caminho me leva a um objetivo. Nós fomos no casamento do meu sobrinho, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Não é? Então, existe um caminho para chegar lá. Na verdade, existia 2, eu escolhi o pior. Não é? Peguei 4 congestionamentos, uma viagem que era para ser em 6 horas, foi em 9. Mas também, não tem problema. Na volta, a gente voltou por outro caminho, pegamos congestionamento do mesmo jeito. Não tem problema, né? Vai estar tudo certo. Deus é bom. Existe um caminho. Esse caminho nos leva a um objetivo. Então, o apóstolo Paulo, entre os dons, onde ele ensina sobre os dons, e onde ele ensina sobre a ordem no culto, como que a igreja deve proceder na sua reunião pública, ele nos mostra um caminho, o caminho do amor. Porque, irmãos, é muito interessante quando ele fala, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, nada vai valer. Eu entendo que, rapaz, você entregar o seu corpo para ser queimado em favor de alguém é algo grandioso a ser feito. Eu não sei se eu faria isso. Mas se eu fizer isso e não tiver amor, de nada valerá. Eu vou tratar sobre isso um pouco mais para frente. Quando nós entendemos que o caminho para alcançarmos o nosso objetivo como cristãos e como igreja é o amor, nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus amava e se compadecia. Eu quero ler com você aqui alguns textos. Lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 36, diz assim, vendo ele, Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, quando o Senhor Jesus ele viu aquela multidão, ele se compadeceu, amou aquela multidão, ele virou para os seus discípulos e ele agiu. O amor, ele nos leva a uma ação. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, quando Jesus amou a multidão, se compadeceu daquelas pessoas que não estavam exaustas, cansadas, desanimadas, exaustas, exauridas, desesperançadas. Ele olhou para aquela multidão e ele então se compadeceu, amou aquele povo.
E ele falou para os discípulos: orem para que envie trabalhadores, para que essas pessoas sejam cuidadas e saciadas. Você, querido, é a resposta da oração de Jesus. Nós somos a resposta, nós somos aqueles que vamos cuidar dos que estão exaustos. Os trabalhadores que vão cuidar dessas vidas. São vocês, na sua casa, na sua família, no seu grupo de relacionamento, onde você está. Deus vai te dar uma palavra de consolo, de esperança, de fé, e Deus vai usar a sua vida para cuidar dessas pessoas que estão exaustas. Por quê? Porque o amor dele quer fluir através da sua igreja. Quando ele viu aquelas que estavam exaustas, ele falou assim: olha, ore, virou para os discípulos assim: orem para que Deus envie trabalhadores para tocar nelas. Porque o meu amor, a que hora eu estou falando, imaginando que Jesus estava pensando isso, porque o meu amor, o amor de Deus vai fluir através dessas pessoas que vão cuidar delas. O meu amor vai fluir através da igreja. Então ore para que Deus levante pessoas dispostas a trabalhar e a tocar as pessoas com amor. Porque ele olhou para a multidão e se compadeceu delas. Na verdade, quando ele se compadeceu delas, ele queria que nós orássemos como igreja, para que nós também tenhamos esse mesmo sentimento de compaixão, de amor, e que nós possamos olhar essas vidas e levar a elas uma palavra de esperança, de bênção. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a Jennifer entrou em contato comigo por WhatsApp, falou assim: pastor, nós estamos indo embora para o Canadá, vocês poderiam apresentar a minha filha? Já faz um tempo que eu não vou na igreja, mas poderiam apresentar, né? Porque a gente está mudando, eu gostaria de apresentá-la. Eu falei assim: é claro, minha irmã, pode vir para cá, nós somos chamados para abençoar. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos abençoar, e eu tenho certeza que Deus vai acompanhá-los àquele país e vai usá-los para que o amor de Deus seja derramado sobre aquelas vidas. Nós então entendemos que o Senhor Jesus se compadeceu. Lá em Marcos capítulo 6, 34, diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles. Quando ele desembarcou ali no mar, ele viu uma grande multidão. Se compadeceu deles porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes. Então a compaixão, o amor, ela nos leva a ensinar, nos leva a falar das coisas de Deus. Mateus 14, 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Irmãos, o amor de Deus, a compaixão de Deus, libera o seu poder. Então é por isso que Paulo, quando ele ensina sobre os dons, e depois ele fala sobre o culto, como o culto deveria acontecer entre um e outro, ele fala sobre o amor. O amor é um caminho que vai fazer com que os dons de Deus vão fluir na nossa vida, na nossa igreja, de uma forma extraordinária. Mas nós precisamos então receber esse amor, precisamos receber esse batismo de amor, nós precisamos receber esse despertamento. Nós precisamos entender, irmãos, que não buscamos os dons para ter uma experiência. Nós não buscamos os dons para, que legal, Deus me usou, a pessoa orei e ela foi curada. Não, não é isso. Eu orei e a pessoa foi liberta. Você viu? Eu dei uma profecia. Não, irmãos, não é isso. Não queremos buscar os dons para ter uma experiência. Nós precisamos buscar os dons porque amamos aqueles que estão presos na enfermidade, porque amamos aqueles que estão perdidos sem direção, porque amamos aqueles que estão exaustos, amamos aqueles que estão exauridos, sem força, sem fé, sem esperança. Amamos porque o amor de Deus é derramado em nós. Deixa eu te dizer algo, esse amor ele não é natural. Não adianta eu me esforçar para amar as pessoas. Não adianta você se esforçar para amar as pessoas. Esse amor é sobrenatural. É o amor que o Espírito de Deus derrama em nossos corações. Nós precisamos dele, desesperadamente, porque o amor de Deus libera o poder de Deus para tocar as vidas. Segunda coisa, nós vimos aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, vou ler novamente: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha que coisa, irmãos.
Então, aqui veja que Paulo está ensinando uma igreja que tinha muitas dificuldades com esse tipo de procedimento. Pessoas que queriam viver experiências apenas. Não, ele fala, irmãos, você pode fazer tudo isso, mas se você não tiver amor, nada disso vale. Não vai valer. Imagina você dar tudo para os pobres. Se você não amá-los, de nada valerá. Parece que sim, né? Porque parece que o que vai suprir a necessidade do pobre é você dar para ele o dinheiro. Parece que isso vale algo. E realmente vai trazer uma bênção, mas para você não vai valer nada. Por quê? Porque se você não tiver amor, de nada valerá. E Paulo chega ao cúmulo de dizer que se você entregar o seu corpo a ser queimado, sem amor, nada valerá. Então, deixa eu te falar algo, querido. Nós não queremos exercer os dons para sermos importantes ou para alguém achar valor em nós. Você já é importante, Jesus morreu por você. Você não precisa ter uma manifestação pública, você não precisa ser chamado de pastor, de obreiro, de diácono, de líder. Você não precisa de nada disso, porque você já tem o seu valor. Jesus entregou o seu próprio sangue, derramou o seu sangue para que você pudesse ser salvo. Você é valoroso aos olhos de Deus. Você precisa saber que você tem valor. Você precisa saber que Deus te ama, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para ser morto por nós. Nós entendemos então que já temos valor, já somos importantes, nada do que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais, porque Ele já te ama com um amor perfeito, Ele já te ama com um amor completo. Deus te ama, querido, não importa o que você faça, Deus ama você. Então não é o que eu faço que vai atrair o amor de Deus, não, é o contrário, é porque eu entendo que Ele me ama e eu me rendo a este amor, e este amor então é derramado no meu coração, e eu percebo a minha pequenez, eu percebo as minhas falhas, eu conheço, eu sei quem eu sou, e eu vejo que Deus me amou assim mesmo. Então, querido, quando eu olhar para o próximo, que está exausto, sem esperança, eu entendo que assim como Deus me alcançou, Deus também quer alcançar aquela pessoa, e aí o amor de Deus é derramado no meu coração, e eu começo a fluir nos dons, eu começo a fluir no poder de Deus, eu começo a fluir no amor de Deus, e o amor de Deus começa a tocar vidas, realidades são transformadas, famílias são restauradas, pessoas são libertas, homens e mulheres são curados, adolescentes são apaixonados pelo Senhor. Nós começamos então a fluir numa palavra, na palavra de Deus, que é poderosa, irmãos, para fazer infinitamente mais tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus, através da sua palavra, realizará grandes coisas nas nossas vidas e naqueles que estão ao nosso redor. Nós entendemos, querido, que o amor de Deus precisa fluir dessa maneira. Então, quando Paulo fala, irmãos, olha, o caminho sobremodo excelente é o amor, busque com zelo os dons. Busque com zelo, com dedicação, mas o caminho excelente, o melhor caminho, é o amor. E eu entendo, então, queridos, que eu preciso buscar este amor de uma forma diferente. Eu entendo que eu preciso. Não sei você, estou falando de mim, eu preciso. Individualmente, eu preciso buscar o amor de Deus. Como igreja, eu entendo que a nossa igreja, nós precisamos buscar, porque esse é um caminho por onde nós andamos. E vamos andar por ele até Jesus voltar. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 1, depois que Paulo fala tudo sobre o amor, ele volta neste assunto, e ele diz: sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, queridos, siga o caminho do amor. Como, pastor, eu sigo esse caminho do amor? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Romanos 5, 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus derrama o amor dele em nossos corações, através do seu Espírito. Então eu preciso ter comunhão com o Espírito. Quando nós olhamos 2 Coríntios 13, 14,
Na versão NVI diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Esta comunhão com o Espírito faz com que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Não basta buscar com zelo os dons. É maravilhoso isso, e eu quero exortar você a buscar os dons com zelo. Mas mais do que isso, peça para Deus vir sobre a sua vida com amor sobrenatural sobre os perdidos, com amor sobre aqueles que estão exaustos. De repente, pessoas que estão na igreja ao nosso redor precisam de um carinho, precisam de uma ligação, precisam de uma oração, precisam de um acompanhamento. Nós precisamos amar as pessoas. Sabe quando é que Deus vai usar a sua vida e a minha vida com dons? Quando Ele olhar no meu coração e no seu e ver uma sede pelo amor de Deus, ver uma sede para que Deus possa ser glorificado na vida daqueles que estão cansados, ver uma sede para que Deus possa ser, irmão, exaltado, glorificado na cura daquela enfermidade, na libertação daquela família, na bênção daquela pessoa que está próximo a nós. Irmãos, nós precisamos desse amor de Deus sendo derramado sobre nós. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos, irmãos. É algo sobrenatural. Não é algo que nós vamos... então agora eu vou amar aquela pessoa. Mas eu já tentei, não funciona. Quem já tentou? Deixa eu ver. Eu vou amar essa pessoa. Funcionou? É difícil, né, irmão? Mas quando você se dobra, aí Deus vem e enche a sua vida. Então, minha esposa tem uma experiência muito, muito bacana, e ela sempre conta, não sei se ela já contou aqui no culto, mas as conversas, ela sempre fala. Quando nós éramos pastores de jovens, há muitos anos, então, estava numa fila de oração, orando com várias pessoas, vários jovens, e de repente veio uma menina, uma moça, adolescente na época. Pensa numa pessoa problemática. É uma pessoa que dá muito problema, uma pessoa difícil, de um temperamento muito difícil. E a Adriana olhou para ela, e a Adriana conta que no coração dela, falou assim, puxa vida, essa moça aqui na minha fila, né? Não sei nem o que eu oro para ela. E aí foi andando, de repente, a hora que a menina chegou a vez dela orar, a Adriana disse que foi revestida por um amor de Deus. E ela começou a orar por essa moça, começou a chorar. E o Espírito Santo começou a tocar, começou a liberar palavras de bênção sobre a vida daquela menina. E liberando palavras de bênção. E a Adriana depois ela saiu impactada. Mais impactada, porque ela chegou contando para mim e falou assim, Marcelo, aquele amor não era meu. Eu não senti o amor. Na verdade, eu torci o nariz a hora que ela entrou na minha fila. Mas a hora que chegou o momento de orar por ela, eu fui revestida de um amor de Deus sobrenatural. Um amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Querido, é isso que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Quando nós entendermos que Deus está derramando algo sobre nós, quando nós entendermos que Deus está fazendo algo maravilhoso em nós, Deus está derramando algo sobre você, sobre mim, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Quando Deus começar a derramar do seu amor sobre a minha vida e sobre a sua vida, então os dons vão começar a fluir de uma forma diferente. Eu queria que você buscasse esse amor, porque o amor de Deus vai ser derramado em nós, e aí, a partir de nós, Deus vai começar a tocar vidas. Quem quer que Deus use a sua vida com este amor, para que Deus então possa estar derramando, tocando vidas? Eu vou orar por você nessa. Fique sentado mesmo, queria chamar a equipe de louvor. Pode ser só o teclado mesmo, Rodrigo, por favor. Só o teclado, daqui a pouco a gente ministra a canção. Vamos orar nesse momento, para que Deus possa tocar vidas, para que o amor de Deus possa fluir neste lugar, amém? Porque quando Deus vem, queridos, Ele conhece pessoas, Deus conhece a intimidade das pessoas, Deus conhece as lutas que nós estamos passando. Então, quando o amor de Deus começa a fluir, a esperança começa a ser renovada, a alegria começa a ser renovada, a nossa fé é fortalecida.
Então, além de receber desse amor, Deus ele começa a tocar o nosso coração para que Ele possa tocar outras vidas através das nossas vidas. Deus então começa a ministrar no nosso coração um amor sobrenatural por outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer na sua igreja. É isso que Deus quer fazer na sua igreja, é encontrar pessoas que estão em comunhão com Ele, desejosas de ver a glória de Deus sobre outras vidas, sobre outras situações, para que o amor de Deus seja derramado, em nome de Jesus. Amém? Deixa o amor de Deus fluir neste lugar. Peça ao Senhor para Deus visitar o teu coração, visitar a sua vida. Aleluia.